Agora a gente vai passar para a apresentação da Jussara Miranda Dias. A Jussara é Oi. mestre em Ciência da Computação pela Unifesp e agora está cursando o seu doutorado, certo, Jussara? Isso. Só um minutinho, vou compartilhar a apresentação. Beleza. Bom, meu nome é Jussara Dias, sou aluna de doutorado da CAP, sob orientação do professor Dr. Elbert Macau, né? Hoje eu vou estar apresentando uma parte do meu trabalho de doutorado, que é a análise de vulnerabilidade topológica em rede de transmissão de energia. O principal foco do meu trabalho é a análise da vulnerabilidade de redes de transmissão. Só que esse conceito de vulnerabilidade, ele é bastante discutido na literatura, porque existem tipos de vulnerabilidade em diversos setores. Vulnerabilidade social, vulnerabilidade de consumidor, e também vulnerabilidade para estruturas críticas, né? Que normalmente é o que impacta todo mundo, né? Quando a gente tem algum problema em algum tipo de estrutura crítica, que pode ser tanto as estruturas que levam água para as casas, energia, até a parte também de saúde, a gente pode considerar como uma estrutura crítica. Então, quando você indica um ponto ali, um ponto fraco, então você pode fazer um estudo de vulnerabilidade para todos esses tipos de estruturas críticas, né? Então, o foco do meu trabalho é o estudo da vulnerabilidade em uma dessas estruturas críticas, que é a rede de transmissão de energia. Todo mundo sabe, todo mundo já deve ter ouvido falar dos famosos blackouts que aconteceram, vários aqui no Brasil, né? Tiveram vários aqui de grandes proporções, também no mundo, em todos os países já tiveram casos de blackouts, Estados Unidos, França, Inglaterra, vários. Então, por isso a importância do estudo da identificação de pontos de vulnerabilidade na rede. E normalmente, todas as causas de blackouts, não digo todas, né, mas a grande maioria das causas de blackouts são relacionadas a fatores meteorológicos, a fatores como descargas atmosféricas, ventos fortes. Então, a ideia é indicar pontos na rede que devem ter maior atenção com esses eventos meteorológicos. Só que aqui eu vou estar falando uma parte do meu trabalho, que é a indicação dos pontos de vulnerabilidade, levando em consideração a rede como uma estrutura complexa, né? Eu não vou estar ainda indicando ponto de vulnerabilidade em relação a fatores meteorológicos, isso vai ser feito em uma outra parte do meu trabalho. Nesse momento, eu estou trabalhando bastante na parte da análise topológica da rede. É como eu vou representar a minha rede de transmissão como um grafo e vou indicar pontos usando medidas de centralidade, eu vou estar indicando pontos de vulnerabilidade na rede, né? Então, segue bem aqui esse fluxo. Eu vou utilizar, são métodos analíticos. Nesse momento, eu estou usando representação de redes complexas para representar a rede de transmissão. E, no momento, eu estou usando métodos puros, que são métodos que utilizam a parte realmente a teoria de grafos de redes complexas para indicar pontos vulneráveis. Em um segundo momento, eu vou fazer análise de fluxo também da rede, né? Porque eu não posso considerar somente a estrutura da rede de transmissão como um grafo, né? Tem todo o fluxo de energia que também tem que ser analisado, né? Então, ela se enquadra aqui nesses outros pontos de estudo, mas isso são pontos de outras apresentações. Então, como eu falei, a rede de transmissão, ela pode ser representada por um grafo. Aqui é o exemplo de uma rede de transmissão até nos Estados Unidos, né, onde normalmente todos os trabalhos da literatura são representados como vértices os geradores e as cargas, né, que podem ser representados como os consumidores, e as arestas são as linhas de transmissão. Aqui é um exemplo da rede de transmissão, da rede de transmissão brasileira, né? Essa aqui foi uma imagem até tirada da ONS, que é o órgão que controla a transmissão de energia no país. Então, a ideia é representar essa rede de transmissão aqui.
Então, existem vários métodos, né, para poder indicar pontos na rede de transmissão. E numa rede, e num grafo, numa rede complexa. Eu posso indicar vértices com possíveis problemas ou arestas. O fato de eu estar indicando vértices, para mim, não tem muito sentido, porque normalmente, quando eu tenho falhas em rede de transmissão, eu tenho falhas normalmente nas ligações, nas linhas de transmissão. Normalmente, as linhas caem, podem acontecer problemas com ventos fortes, aí normalmente árvores caem nas linhas, então interrompe a transmissão de energia. Então, normalmente, tem que ser estudado, nesse caso, técnicas de indicação de fragilidade em arestas, não em vértices. Só que, normalmente, existem casos na literatura que também se estudam a centralidade tanto para vértice quanto para arestas. Eu utilizei um caso de teste muito usado, né, nos artigos que eu tenho acompanhado, que é o caso de uma rede sintética, que representa uma linha de transmissão nos Estados Unidos. Eu fiz a representação dessa rede em grafo, e aqui é só a indicação dos pontos de vulnerabilidade da rede. Eu digo vulnerabilidade, que são os pontos que estão maiores aqui. Eu utilizei uma medida de centralidade, que seria a indicação de grau, que é a quantidade de links que eu tenho em determinado vértice. Eu fiz essa indicação aqui somente para apresentar esse tipo de centralidade, que é a centralidade para vértice. Só que eu vou usar, o método que eu mais vou usar vai ser o de arestas. Só que isso aqui também pode ser uma representação também de fragilidade. Para a gente indicar qual que é o gerador que que tem mais linhas conectadas a ele. Então, são pontos também de atenção aqui. E aqui é uma representação do betweenness, só que do betweenness para vértice. O betweenness quer dizer que qual é o vértice que participa mais vezes do menor caminho entre dois vértices, né? Então, quer dizer, é o vértice que participa mais do fluxo de informação na rede, né? E aqui eu indiquei, né, quais são os principais vértices que se tem que tomar atenção, né, que se tem que ter mais atenção em relação ao betweenness para vértice. Então, quer dizer, se eu escolher algum desses geradores aqui e por acaso acontecer alguma falha nesse gerador, eu vou ter um impacto maior na minha rede do que se eu selecionar algum outro que esteja aqui indicado com menor valor de betweenness. Então, como eu falei, o que nos importa mais aqui no meu estudo é a indicação da fragilidade por aresta. Eu representei essa rede sintética, né, que é da I3E de 118, ela tem 118 nós, né, 186 arestas, 54 geradores e 64 cargas, né. Aqui eu fiz uma divisão, eu separei aqui entre gerador e todas as cargas ligadas a cada gerador. E indiquei o betweenness para cada uma delas. Então, aqui eu indiquei para cada conjunto, né, a aresta com mais vulnerável, né? Eu digo mais vulnerável porque, como tem maior betweenness, é uma aresta que, se eu fosse escolher se fosse atacar uma rede, por exemplo, eu escolheria essa aresta porque eu sei que ela vai prejudicar mais a minha rede, né? Mas aí, no meu caso, eu vou colocar, essa rede ela vai ser colocada em cima de uma grade, né? Com a grade de variáveis meteorológicas, por exemplo, e a gente vai indicar onde acontecem mais casos de, por exemplo, eventos localizações onde tem maiores casos de descargas atmosféricas, aí a gente consegue cruzar essa informação. Aqui é um outro caso, uma outra medida de centralidade que eu estou usando. Normalmente essa medida de centralidade é a Spanny Tree. Spanny Tree é uma árvore geradora, é uma árvore mínima, onde é um grafo, né? É uma árvore onde nessa árvore eu tenho que representar todos os vértices na rede.
Então, ela também é uma forma de eu estar representando, de encontrar as arestas mais vulneráveis. Porque porque eu não tenho somente uma span tree que representa a minha informação, eu tenho várias span trees aqui. Então, o vértice que participa de várias span trees quer dizer que esse é um vértice também que tem que se tomar, um vértice que ter atenção a ele, porque ele participa muito do caminho de informações na rede. Aqui é uma informação, foi um cálculo que a intenção aqui é indicar um índice composto por outros índices já utilizados na literatura. Aqui estamos ainda nas fases de teste, mas aqui já conseguimos indicar que com a utilização da span tree e do between juntos, a gente conseguiu indicar uma aresta que ela teve ponto de atenção tanto para a span tree quanto para o betweens. Mas isso eu tive que fazer a separação de cada gerador para suas cargas e indicar, e aí eu fiz uma seleção das com as três maiores medidas de centralidade e fiz uma interseção com esses valores. Com isso, eu consegui indicar qual que é a aresta que mais apareceu nessa análise. Aqui, por exemplo, nesse caso, foi essa aresta aqui, 3830. Essa aresta aqui, ela foi indicada como a aresta mais vulnerável da rede. Né? Uma forma de analisar para fazer o cálculo da vulnerabilidade da rede também, é eu calcular a eficiência da rede. Por exemplo, eu tiro aquela aresta que foi indicada como o maior ponto de atenção. Eu calculo a eficiência da rede. E calculo a eficiência da rede com aresta. Depois eu retiro a aresta e calculo a eficiência da rede novamente. Eu consigo, com esse valor, eu consigo medir o valor que me indica a vulnerabilidade da rede. Eu posso estar acompanhando, então, retirando várias arestas, né, da rede e calculando, assim, a sua vulnerabilidade. Aqui é um exemplo do que vai ser feito ainda. Eu vou fazer um mapeamento, né, das variáveis meteorológicas, das principais variáveis meteorológicas que afetam a rede de transmissão, como raios, como já havia falado, como raios, ventos fortes, chuvas. Eu posso pegar alguma previsão, por exemplo, utilizar um modelo meteorológico e colocar isso, pegar para os próximos 3 dias, quais são os lugares que me indicam maiores pontos de atenção em relação a essas variáveis meteorológicas que afetam a rede de transmissão e cruzar essa informação com os índices que eu vou calcular na minha rede. Então, eu consigo indicar, por exemplo, para uma transmissora de energia que ela deve tomar cuidado com determinado ponto da rede dela daqui a 2 dias, porque vai acontecer tal evento. Isso podendo evitar grandes catástrofes como aqueles blackouts. Bom, acho que deu meu tempo, né? Seria isso. Perguntas? Tem uma perguntinha aqui da Anita Murali Krishna, aqui da Capimp. Curiosidade. Vocês consideram a ocorrência de tempestades geomagnéticas como possível causa de blackout? Tempestade geomagnética. A gente não pensou nisso ainda. A gente pensou nas principais, assim, que normalmente o setor de transmissão de energia tem mais cuidado, né? Que é a parte de descargas atmosféricas, ventos fortes. Até relação à umidade também é uma variável que a gente acha que não impacta, mas ele também impacta o setor de distribuição. Mas tempestade eletromagnética ainda não, mas obrigada, Anita, é um ponto que eu posso estar olhando, que eu posso estar vendo, para inserir como variável também. Tá certo. Então, acho que é isso, Jussara. Obrigado, muito obrigado pela participação, pela apresentação muito boa. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigado por ter vindo.